Agora, divisão celular, mitose e meiose. Conceitos prévios. O que é cromossomo? Estrutura que contém uma longa molécula de DNA associada a proteínas histonas, visível ao microscópio óptico em células metafásicas. Vocês estão vendo aí um exemplo de cromossomo. Conceitos prévios. Cromossomo simples, tem 2 braços e um centrômero. Vocês estão observando aí. Cromossomo duplo, ele tem 4 braços e um centro chamado de centrômero. Vocês estão vendo aí na figura. Conceitos prévios da classificação dos cromossomos quanto à posição do centrômero. O primeiro aí vocês estão vendo metacêntrico, o outro submetacêntrico, depois vem o acocêntrico e o telocêntrico. Eu vou dar uma saída da visão aqui. Divisão celular ainda, nós estamos vendo conceitos prévios. E aí, cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes na forma e no tamanho presentes aos pares em células diploides, 2N. Então, você só vai encontrar cromossomos homólogos semelhantes na forma e no tamanho presente aos pares em células diploides, 2N. Nas células N, você não vai encontrar os cromossomos homólogos na célula haploide. Célula haploide é no C e no D, na figura C e D, não possui cromossomos homólogos. E célula diploide A e B possui cromossomos homólogos. Vocês estão vendo aí nas figuras. E mitose, tipos de divisão celular em que uma célula mãe haploide N ou diploide 2N, sempre com cromossomos duplos, origina 2 células filhas, contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples. Pode ocorrer com células N ou 2N, são as características, não altera o número de cromossomos da célula mãe. A mitose é chamada divisão equacional e simbolizada por E, pela letra E. Antes de iniciar a mitose, nós temos a intéfase, fase que precede qualquer divisão celular. Ocorre a duplicação do DNA e a formação de cromossomos duplos. Aí vocês estão vendo aí. Alguns autores abordam também a fase GO, anterior à fase G1, período em que a célula permanece em repouso até que algum estímulo a faça entrar em divisão. Começando agora a mitose. Prófase. Características: o DNA desperelizado, disposto na célula de maneira desorganizada, início da esperilização do DNA para formar os cromossomos, duplicação dos centríolos, migração dos centríolos para os polos opostos das células e rompimento e degeneração da carioteca. Já na metáfase, nós temos as seguintes características: grau máximo de esterilização dos cromossomos, visto ao microscópio óptico, cromossomos duplos, alinhados ao lado a lado no equador da célula, centríolo disposto nos polos opostos da célula, e no final da metáfase ocorre a divisão dos centrômeros. Na anáfase, que é a próxima fase, ocorre o encurtamento das fibras do fuso, cromossomos simples, cromatídeos irmãs puxadas para os polos da célula, início da desespiralização dos cromossomos. Telófase. Essa fase ocorre a citocinese, divisão do citoplasma. Vocês estão vendo aí já ocorrendo a divisão. Formação de 2 células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples.
Formação das duas novas cariotecas e dois novos nucleolos. Cromossomos se desespiralizam e as fibras do fuso desaparecem. Aqui vocês estão vendo exemplo da telófase em célula vegetal e em célula animal. Finalidades da mitose. Para que serve a mitose? Crescimento e regeneração de tecidos, cicatrização, formação de gametas em vegetais, formação de gametas em animais por partenogenese, divisão do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. E aí nós vamos para a meiose. Tipos de divisão celular em que uma célula mãe, sempre 2N, com cromossomos duplos, origina através de duas divisões sucessivas 4 células filhas contendo metade do número de cromossomos da célula mãe, que vai ser o N. Diminui pela metade o número de cromossomos. A mitose, que aqui na verdade, gente, é a meiose, viu? Não é a mitose, é a meiose. Também é chamada de divisão reducional e simbolizada por R. Aí vocês estão vendo aí a primeira divisão e a segunda divisão. Meiose só ocorre em células diploide. Meiose tem duas fases, duas etapas. Na interfase, que vai dar início à meiose, aí nós temos em seguida a etapa da meiose, divisão reducional ou meiose prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E divisão equacional ou meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Na prófase 1, fase mais longa da meiose, e é dividida em 5 subfases, que nós vamos ver agora essas fases. Leptoteno, separação dos centríolos. Zigoteno, emparelhamento dos cromossomos homólogos. Pacteno, tetrades ou bivalentes. Diploteno, quiasmas e diacinese, terminalização dos quiasmas. Aí vocês estão vendo aqui exemplo de cromossomos. Vamos lá. Agora vamos para a fase da metáfase 1. O que tem de característica? Cromossomos homólogos pareados, um oposto ao outro, presos às fibras do fuso na placa equatorial da célula. Na anáfase 1, de característica é o encurtamento das fibras. Cromossomos homólogos se separam, indo cada um para um lado da célula. Não ocorre divisão do centrômero. Telófase 1, célula mãe. 2, origina duas células filhas. N, os cromossomos continuam duplo e não ocorre divisão do centrômero. Formação de duas novas cariotecas e de 2 novos nucleolos. No final da telófase 1, os cromossomos se despiralizam. Prófase 2, duplicação dos centríolos, espiralização dos cromossomos e aparecimento da carioteca. Metáfase 2, cromossomos duplos são homólogos, atinge o grau máximo de espiralização. Os cromossomos associam às fibras do fuso, alinhando-se no equador da célula. Anáfase 2, separação das cromatídeos irmãs. Ocorre o encurtamento das fibras do fuso e divisão do centrômero. Cada cromossomo duplo origina duas cromatídeos irmãs simples, cromossomo simples. Os cromossomos simples são puxados para os polos da célula. Telófase 2, ocorre divisão do citoplasma, originando 4 células filhas, chamadas de citocinese. As células filhas são haploides e possuem cromossomos simples. A carioteca é o nucleolo e reaparecem os cromossomos que se descondensam. Aqui está um exemplo. Finalidade da meiose. Nós já vimos anteriormente a finalidade da mitose, da meiose, formação dos gametas em animais.
E formação dos esporos nos vegetais. Aqui vocês estão vendo uma comparação entre a mitose e a meiose. Alterações cromossômicas, a finalidade da meiose. Aí vocês estão vendo aqui que nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. Diploide, paternos, o homem. A mulher, 46 cromossomos maternos. Aí o que ocorre é uma divisão, e aí o espermatozoide tem 23 cromossomos e o óvulo 23 cromossomos, que são N's. Eles se juntam e vão formar um novo ser com 46 cromossomos. Vindo 23 da origem paterna e 23 de origem materna. Eu leio aqui algumas características. Euploidia, altera todo o teor do genoma. Não ocorre na espécie humana. 2N, indivíduos diploides, 2N menos N, indivíduos haploide, exemplo, zangão, 2N mais N, indivíduo triploide, exemplo, a banana, a musa paradisíaca. A aneuploidia altera o número de cromossomos do cariotipo. 2N mais 1, 2N mais 2, 2N mais menos 1 e 2N menos 1, menos 2, cada um com um nome. Trissomia, tetrassomia, monossomia e nulissomia. Vocês estão vendo aí no esquema. Principais aneuploidias humanas, ou seja, anomalias humanas, ligadas a essa parte da divisão celular. Síndrome de Down é um problema, trissomia do cromossomo 21. Vocês estão vendo aí o cromossomo 21 com 3 cromossomos no par 21. Característica: o homem 45A mais XY, mulher 45A mais XX. O que causa? Na distribuição dos cromossomos, na formação dos gametas, espermatozoide e óvulo. Isso ocorre por causa da idade avançada, pode ser exposição a altas taxas de radiação, uso de drogas alucinogênias, LSD, heroína, êxtase. Outra anomalia, que nós chamamos de aneuploidias humanas, ainda continua mostrando, continua mostrando aqui na visualização aqui, a síndrome de Down, que aqui ele mostra só as características, certo? Quadro clínico: baixa estatura, obesidade, olhos oblíquos, mãos e dedos curtos, prega simétrica, retardo mental, homem estéril, mulher fértil. Aqui são ainda as características do síndrome de Down, viu? Agora sim, agora aqui nós vamos para mais uma aneuploidias, que são anomalias. Síndrome de Klinefelter. Vocês estão vendo que é XXY. Isso no cromossomo 21, lá no 21. Só ocorre em homem. 44A mais XXY. Quadro clínico: ginecomastia, aquela questão como se fosse seios, né? Alargamento nos quadris, voz aguda, retardo mental presente de leve e a moderado, esterilidade, atrofia dos testículos, cromatina sexual presente nas células. Outra anomalia que nós chamamos, que aqui está dizendo aneuploidias, é a síndrome de Turner. O X0 só ocorre em mulheres, também lá presente no cromossomo 21. Vocês estão vendo que 45X, porque ele tem 44 mais X, que era para ser 44 mais X, no caso da mulher. Aí ele tem 44 mais X. Baixa estatura, obesidade, a característica: pescoço alado, muitos pelos no corpo, retardo mental moderado, esterilidade dos ovários atrofiados, sem cromatina sexual nas células. Mais outra aqui, que é síndrome do duplo Y, só ocorre em homens. Vamos ver as características. A maioria dos homens são fenotipicamente normais, crescimento ligeiramente acelerado na infância, homens com estatura muito elevada, hiperatividade e crise de fúria
na infância e início da adolescência. Grande número de acne facial durante a adolescência, como se fosse espinha, né? Taxa de testosterona aumentada, o que pode ser um fato contribuinte para a inclinação antissocial e aumento de agressividade. Entre criminosos e doentes mentais, essa frequência chega a 3%. Síndrome do triplo X, superfêmea, só vai ocorrer em mulheres. As características aí, vocês estão vendo, mulheres com estatura geralmente acima da média, apresentam genitália e mamas subdesenvolvidas, apresentam certo grau de retardamento mental, puberdade precoce e são férteis. Vamos ao exercício, vamos resolver essa questão aí. Considerando-se esse esquema, é incorreto afirmar. O que é incorreto? Letra A. A primeira divisão mitótica ocorre entre a fase 2 e a fase 3. Parece ser correto. Letra B. As células são fotopotentes na fase 4. Fotopotentes na fase 4. Isso parece ser verdade. O número de células é diferente na fase 5 e na fase 6. Também parece ser correto. Na letra D, os cromossomos homólogos estão pareados na fase 1. Provavelmente vai ser a letra D. Vamos marcar para ver? Letra D, porque na letra D ele fala em os cromossomos homólogos estão pareados na fase 1. Na fase 1 é meiose. E na meiose não ocorre o quê? Os cromossomos homólogos. Vamos para a segunda questão. A identificação do fator que origina indivíduos com síndrome de Down tornou-se possível pela utilização de técnicas de contagem e identificação dos cromossomos, cultura de células e tecidos, mapeamento do genoma humano, produção de DNA recombinante. Essa identificação foi possível como? Da síndrome de Down. Vamos ver qual é a resposta. Letra A. A contagem, gente, e a identificação dos cromossomos, porque foi determinado no cromossomo 21. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos dar continuidade, e eu já estou de volta aqui no visor para a última questão que eu vou resolver com vocês. É o seguinte: nos mamíferos a presença do cromossomo Y determina o fenótipo masculino. O gene SRY presente nesse cromossoma induz a diferenciação dos testículos. Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que os indivíduos 46XY que na idade adulta sofrem mutação nesse gene, perdem as características sexuais. Então, na fase adulta, nós perdemos as características sexuais? Claro que não. Letra B. Então, essa está errada, né? Letra B. Os indivíduos trissômicos, que aqui está dizendo na letra A, que a gente perde as características sexuais, né? Letra B. Os indivíduos trissômicos com cariotipo 47XYY apresentam dois testículos, os dois testículos a mais um erro. Os indivíduos, deixa eu levantar aqui, os indivíduos trissômicos com cariotipo 47XYY apresentam dois testículos a mais, essa que parece com certeza está errado. Letra C. Os indivíduos trissômicos 47XXY possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos. Aí dá para perceber que é um erro.
Letra D, os testículos estão ausentes no indivíduos 46 XY com deleção do gene SERY. Provavelmente vai ser essa, vamos ver aqui. Tá aí, a resposta correta é a letra D. Então, nós estamos concluindo o assunto da mitose e meiose, tá certo? E ficamos para o próximo assunto, tá bom? Um abraço a todos.